Coríntios 5,17, por favor. 2 Coríntios 5,17. Não podemos deixar de relatar a grande alegria que temos estar na presença do Senhor, a alegria de receber mais um dom para passar pelas águas e hoje estaremos muito no nosso coração, desde a preparação e o criado e o princípio de nós. Glórias damos a Deus, porque estamos mergulhando a palavra dele. E assim diz a palavra. E assim, se alguém está em Cristo, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Em Mateus 28, 18, 19, há uma declaração de Cristo dizendo que todo o poder foi dado a Ele, em cima no céu e embaixo na terra. Depois que ele declara isso, ele, como se virasse para você e dissesse assim: portanto, agora é a sua responsabilidade de ir e pregar o Evangelho a toda a criatura, ensinando e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós recebemos essa ordem. Essa ordem foi plantada como uma semente no nosso coração. E essa verdade de batismo, essa ordenança de Cristo sobre as nossas vidas, ela nos traz, no mínimo, 3 verdades que são inerentes a esse texto, a essa ordem de Jesus. Por que ele deu a ordem de batizar? Nós entendemos como ordenança do batismo. A primeira que nós entendemos é que ele morreu. Cristo morreu. Ele veio a esse mundo e morreu por você, por mim, por todos nós e por todo aquele que aceitar e confessar Jesus Cristo no seu coração. Amém. Essa foi a ordem dada. O que é morrer como Cristo morreu? Cristo perdeu a vida lá na cruz por você. Não é essa morte que estamos insinuando ou falando aqui. O que Cristo pede, o que Cristo nos pede aqui é a morte do eu, a minha pessoa, a morte de mim mesmo, a minha vontade. Não é a minha identidade, mas é a minha morte para o mundo. Em Romanos 6, 6 e 7 fala que nós morremos para o pecado, deixamos de ter o prazer no pecado. Deixou de pecar? Não, ninguém consegue isso. Nós deixamos de ter o prazer no pecado e passamos a ter interesse e prazer em outras coisas. Amém. Que nos chamam mais atenção do que aquilo que o mundo chama a nossa atenção. Então nós morremos aí nesse ponto. Outro ponto que saliento, que Jesus foi sepultado, e eu também serei ou sou sepultado com Cristo. Eu morri com Cristo, eu sou sepultado com Cristo. O que havemos de entender com isso? O que é ser sepultado? É deixar algumas coisas para trás. Como é um sepultamento? Você pega toda a família, os amigos, leva a pessoa até o cemitério e sepulta. E aí volta para casa trazendo o corpo do defunto? Não. Aquilo ficou lá. É esquecer esse passado. É esquecer os pensamentos que tinha. É esquecer aquela vida que você levava antes, que não era digna do reino de Deus. Esquecer, sepultar de vez e nunca voltar a tirar dali novamente. Certo pastor disse uma vez que ele foi batizado e ele entendeu que ali seria sepultado o velho eu. E aí ele descobriu depois, a duras penas, que o eu sabia nadar. Foi sepultado ali. É uma forma irônica de falar que nós devemos deixá-lo ali, sepultado ali, parado ali. E aqueles pensamentos que vêm à nossa cabeça, à nossa mente, devem ser corrigidos pela palavra de Deus, pela instrução da palavra de Deus.
Essa instrução vem através da leitura bíblica, através da participação da escola bíblica, dos ensinos, dos PGs. A igreja se esmera muito em levar a palavra de Deus, instruir a palavra de Deus, e nós devemos participar, sermos participantes atuantes desses cursos ou dessas palestras que a igreja promove. E o terceiro ponto é ressuscitados com Jesus, sendo ressuscitados. Assim como o batismo dessa forma de ser sepultado e nascer uma nova criatura, assim devemos entender que temos uma nova vida. E se você não tem, é essa oportunidade de ter uma nova vida com Cristo, uma nova vida em Cristo. O que é isso? É ser uma nova criatura. Como Paulo diz, que as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Diante da estrutura que era Paulo, diante da vida que Paulo vivia, ele teve esse pensamento, esse sentimento em Cristo Jesus de ter adquirido onde? Com Cristo. É com Cristo. Não tem como eu realizar qualquer que seja mudança em minha vida, essa mudança significativa, mudança espiritual, se eu não tiver ligado à videira verdadeira, que é Cristo. Essa mudança, além de acontecer com Cristo, ela acontece em nossas vidas em Cristo. É eu em Cristo. Através de Cristo é que eu realizo a mudança na minha vida. Através de Cristo é que eu realizo a mudança significativa que a sociedade percebe, que a minha família percebe e que eu mesmo percebo em minha vida. E terceiro é por Cristo. O que eu faço a partir desse momento já não é mais por mim, mas é por Cristo que eu passo a fazer. E por que isso? Porque Ele se torna Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Então, como Senhor, eu devo total e irrestrita obediência a Cristo, como meu Senhor, como dono da minha vida. E nessa obediência, eu vou fazer aquilo que agrada e deleita ao Senhor, e não mais aquilo que lhe agrada e deleita. Mas espera aí, pastor, então eu vou deixar de viver? Eu vou viver só para a religião, para Cristo? Não. É você viver, como eu disse antes, em Cristo. Aquilo que você for fazer no seu trabalho é em Cristo e com Cristo e por Cristo. Aquilo que você for fazer na sua casa é em Cristo, por Cristo e com Cristo. 24 horas da sua vida, toda aplicação que você fizer, todo pensamento que você tiver, toda decisão que você tiver na sua vida, elas têm que estar pautada na vida de Cristo. Amém. Porque você pertence a Cristo. E finalizamos lá em Romanos 6, 4 e 5. Os irmãos abram aí. Romanos 6, versículos 4 e 5. Que diz assim, Paulo escrevendo aos Romanos. Romanos 6, 4 e 5. Diz: pois nós todos fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim também andemos nós pela vida. Versículo 4. Pois fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo ressuscitado dentre os mortos, pela glória... Perdão, eu misturei aqui, meus irmãos. Estou no versículo 5. Pois, eu vou ler de novo. Eu misturei aqui. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Sim. E agora o versículo 5. Porque
se fôssemos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da ressurreição. Amém. Daí a importância da vinda de Cristo no mundo, da morte de Cristo e da ressurreição de Cristo. Dizendo que, olha, cuide da sua vida, porque além da vida aqui, tem a vida além da morte. E disso trata a ressurreição. E o batismo relata isso, que essa morte aqui vai nascer uma nova criatura, um novo ser. Ah, eu vou trocar o meu nome, trocar o meu RG? Não. Vai trocar a sua personalidade. De uma personalidade carnal para uma personalidade espiritual. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é nessa personalidade que nós vivemos. Vivemos como igreja, vivemos como comunidade, vivemos como estudamos lá hoje através de um plano cooperativo, uma cooperação entre os irmãos. Cada um vive na sua casa, mas entretanto nós temos uma vida em comum, que é a vida cuidando e fazendo ser cuidada a igreja de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E fazendo e cumprindo aquilo que ele nos ordenou, conforme eu falei no início, de ir, de viver e de pregar e de falar do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém. Eu convido aqui o Gabriel, vamos apresentar o candidato à igreja que está. Eu estou fazendo isso, eu não fiz com os outros, porque o Gabriel não estava no dia da Assembleia, nós aprovamos ele lá, mas não mostrou quem era o Gabriel. Esse rapaz bonito aqui, ó, é o Gabriel, um menino muito dedicado, muito, como eu posso dizer, entusiasmado, né? Glória a Deus por isso, um menino que está se dedicando, colocando a vida na presença de Deus. E hoje ele veio aqui para dar esse testemunho público da fé que ele tem em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Vamos ao batismo então? Amém. Vou preparar aqui. O último tem que virar. É Larissa. Estou toda aí na casa dos pés. Vai lá, bem, vira o seu, vem. Levanta a Rosinha. Vitinho. Ô Silma, eu posso? Meu Deus. Estamos reunidos aqui diante dos irmãos, diante da igreja e diante do eterno Deus para o batismo do irmão Gabriel. Irmão Gabriel, o irmão entendeu o plano de salvação e aceita Jesus Cristo como seu único, eterno e suficiente Salvador? Sim. Então, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Molhada aqui, ó. Olhos preciso ver a realidade de quem eu sou, a sua semelhança. Agora os pais. Irmão Gabriel, já vê? Pronto? O pai dele